Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Segundo informações do GE, o Ajax acertou a venda do atacante David Neres, de 24 anos, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A transferência vai ser concluída por 15 milhões de euros, 95,1 milhões de reais na cotação atual, mais bônus e variáveis. O São Paulo tem direito a 3% do valor devido ao mecanismo de solidariedade e deve embolsar cerca de 2,85 milhões de reais. Neres deixa o futebol holandês após 5 anos e meio e vai assinar contrato com o Shakhtar até junho de 2026. Quando vendeu o jogador ao Ajax em 2016, o São Paulo chegou a ficar com 20% dos direitos econômicos de Neres, mas negociou essa fatia na ida de Antony ao time holandês em 2020. Os 3% aos quais o tricolor ainda tem direito correspondem ao período em que o atacante atuou na equipe brasileira até os seus 19 anos. Segundo a imprensa holandesa, a venda de David Neres abre espaço para que o Ajax contrate um ponta do Tottenham por um valor semelhante à quantia que vai receber do Shakhtar. David Neres fez 47 gols em 180 jogos com a camisa do Ajax, conquistou 2 vezes o campeonato holandês e a Copa da Holanda. Ele foi um dos destaques da campanha que levou a equipe à semifinal da Liga dos Campeões em 2019 e posteriormente foi campeão da Copa América com o Brasil naquele ano. Entretanto, o brasileiro perdeu espaço no time titular do Ajax desde a chegada de Antony. Em 2020 e 2021, Neres esteve em 39 partidas, das quais 21 como titular. Na atual temporada, ele atuou desde o início apenas 6 vezes nos 22 jogos que esteve em campo. O ex-São Paulo tinha contrato com o Ajax até 2023 e, caso não fosse negociado, o time holandês poderia perder a oportunidade de faturar algo com o jogador. David Neres vai ser o 12º brasileiro do elenco do Shakhtar Donetsk. Após o anúncio da venda de David Neres ao Shakhtar Donetsk, mais um jogador revelado pelo São Paulo pode acabar fazendo o clube lucrar alguns milhões. De acordo com o jornalista Marcelo Beckler, o Barcelona está interessado em Oscar, atualmente no Xangai da China. Oscar defendeu o São Paulo dos 13 aos 19 anos. Depois, o jogador passou pelo Internacional antes de se transferir para o Chelsea, clube no qual viveu o auge de sua carreira como jogador, colecionando convocações para a seleção brasileira e disputando uma Copa do Mundo. Justamente por causa deste período de Oscar em Cotia e também no profissional, o São Paulo teria direito a 2,35% do valor da transferência do meia para o Barcelona. Oscar seria uma alternativa para preencher a lacuna deixada por Felipe Coutinho no elenco. O meia, que foi a contratação mais cara da história do Barcelona, foi emprestado ao Aston Villa da Inglaterra após não convencer o técnico de que poderia dar a volta por cima. O GE, site que tem credibilidade com seus leitores, informou que o São Paulo ainda não recebeu uma resposta do Toronto FC do Canadá sobre a proposta de empréstimo de Jefferson Soteldo. A demora nas negociações faz com que o tricolor veja a possibilidade de ter o jogador cada vez mais distante, embora sustente a oferta feita. Outras possibilidades, contudo, entram no radar diante da atual situação. Um exemplo disso é a informação do repórter André Plihal, que disse que o São Paulo tem o plano B, inclusive ele já tem o nome do jogador, mas carece de mais informações para poder liberar ao público. O clube do Morumbi já havia chegado a um limite nas condições apresentadas e não pretende mexer mais no que foi enviado na semana passada. A diretoria tricolor propõe um empréstimo de 1 ano com opção de compra de 50% dos direitos, com valor fixado no fim desse período. Fontes ouvidas pelo GE demonstram pessimismo com o negócio e já consideram a hipótese de a fila andar. Sem uma definição do caso, o São Paulo estuda o plano B ou até mesmo encerrar as ações no mercado da bola. Até o momento, 5 reforços foram anunciados, são eles: Jandrei, Rafinha, Patrick, Alisson e Nicão. A equipe segue as tratativas para contratar o zagueiro Lucas Ribeiro, que defendeu o Internacional na última temporada. Após esse acerto, o elenco deve ficar fechado. O atacante veloz era uma das prioridades de Rogério Ceni para esta temporada.
No final do ano passado, o treinador disse em algumas ocasiões que essa era uma das deficiências da equipe. O primeiro nome a ser procurado foi o de Douglas Costa. O tricolor tentou entrar em acordo, mas a demora em uma resposta do jogador de seus representantes fez com que o clube desistisse. Aliás, ele resolveu se aparecer e falar publicamente de que não sairá do Grêmio, que no Brasil ele só joga no Grêmio e não sairá contra sua vontade. Bom, a situação é bem parecida neste momento com Soteldo. Por conta da demora em uma definição, o São Paulo pode se retirar da negociação a qualquer momento. Por enquanto, está em compasso de espera. A diretoria são paulina também foi atrás de outros atletas com essa característica, como Romarinho do Fortaleza e Brian Ocampo, ex-nacional do Uruguai. Nenhum, no entanto, avançou para uma proposta formal. No atual elenco, Marquinhos é quem reúne essas características. No entanto, o jogador terminou a temporada de 2021 em baixa e ainda é uma incógnita. Nesta última terça-feira à noite, os garotos tricolores venceram de virada o São Caetano por 2-1 na Copinha. A dupla Thales Vander e Caio formaram uma excelente combinação. Thales foi o garçom 2 vezes e Caio fez os 2 gols. A torcida, como sempre, estava cantando e apoiando maravilhosamente nas arquibancadas. O técnico Alex começou bem e está com 100% de aproveitamento. 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados e 1 gol sofrido. Acabando a primeira fase, já foram definidos os confrontos da segunda fase da principal competição de base do Brasil. As partidas terão início já nesta quarta-feira, dia 12, e como serão em mata-mata, quem perder estará automaticamente fora. Nesta segunda fase, 64 equipes permanecem na disputa. Vale lembrar que, segundo o regulamento da competição, as equipes que terminaram a fase de grupos em primeiro seguem na mesma sede que vinham jogando. A Copinha começou 128 clubes de todo o Brasil, divididos em 32 grupos, com 4 times em cada. Os 2 primeiros avançaram para o mata-mata. A decisão acontece no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. Na quinta-feira, dia 13, o São Paulo enfrenta o São Bernardo às 21h45 no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, São Paulo, com transmissão da Rede Vida e Sport TV. Lembrando que hoje também é dia de lotar o Morumbi. São Paulo enfrenta o Pato Basquete pelo NBB às 20 horas no Morumbi, infelizmente sem transmissão. A entrada dos torcedores será pelo Portão 13 a partir das 18 horas e a entrada é gratuita. Pessoal, a próxima informação é breve, eu prometo. Jornalista Thiago Fernandes informou que o São Paulo aceitou liberar Vitor Bueno ao Botafogo, porém o jogador recusou a mudança. Bueno nem sequer quis ouvir a proposta dos cariocas. Porém, ele foi oferecido ao Santos, que estuda sua contratação, segundo o comentarista Ricardinho Martins, da TNT Esportes. Temos salves hoje? Temos sim, senhor, e eles são para Rodrigo Dias, Valbi Mendes, Fábio Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Mauro Aparecido, Wilton e seus filhos Felipe e Gustavo e Thiago Souza. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!